elementos para que viesse a colonização e a exploração de Santa Luzia, a história de Santa Luzia continua. E Santa Luzia, nessa época, depois da colonização, passa a ser uma grande produtora de farinha de mandioca. Santa Luzia foi uma grande produtora de farinha de mandioca. A mandioca produzida em Santa Luzia do Itanhi, toda ela era levada para a Bahia. Só ficava aqui a farinha de consumo interno. Não tinha uma outra cidade que produzisse uma farinha de qualidade como Santa Luzia produzia naquela época, porque as suas terras eram favoráveis para o plantio da mandioca. E logo após decair a produção de farinha de mandioca de Santa Luzia passa a ter uma outra economia importante, é o açúcar. Santa Luzia teve 7 engenhos de cana-de-açúcar, como alguns sabem aqui. O primeiro engenho de Santa Luzia do Itanhi foi o engenho São Félix, construído em 1630. O primeiro açúcar construído em Santa Luzia do Itanhi era aquele açúcar mascavo, aquele açúcar escuro. Era o açúcar que era produzido na usina São Félix, no engenho São Félix. E esse açúcar era levado para a Bahia, e da Bahia ele era exportado para a Holanda e Portugal. Santa Luzia exportava o seu açúcar para a Holanda e Portugal. Em 1914, o engenho São Félix passa a ser usina. E ele começa a produzir um açúcar de melhor qualidade, era o açúcar cristal, aquele açúcar que nós estamos acostumados a usar, o açúcar branco. São Félix começou como engenho, depois passou a ser a usina e começou a fabricar um engenho de qualidade. Mas teve um outro engenho que eu quero compartilhar com vocês, que se destacou também aqui em Santa Luzia, o engenho Castelo, construído em 1882. Segundo algumas pessoas que trabalharam no engenho, que conhecem a história do engenho Castelo, eles dizem que o engenho Castelo foi o engenho mais moderno da época. Só para vocês terem um entendimento. Suas estradas eram as melhores estradas para o escoamento do açúcar, para levar a matéria-prima até o engenho. O engenho Castelo teve um jornal chamado Pirilampo, alguns aqui conhecem. A usina Castelo tinha uma escola para os filhos dos funcionários daquela época. E a usina Castelo teve uma banda musical. Então a usina Castelo era a usina mais moderna daquela época, pela qual levou a se destacar. Mas Santa Luzia não teve apenas 2 engenhos, como eu acabei de falar: o engenho São Félix e o engenho Castelo. Na verdade, Santa Luzia teve 7 engenhos. No Priapu teve um engenho, na Antas, o engenho Antas, Cedro, São José e engenho de Ferro, totalizando 7 engenhos em Santa Luzia do Itanhi, o qual beneficiou muito aos moradores daqui de Santa Luzia, alguns ainda vivos, contam relatos que tiveram a oportunidade de trabalhar nesses engenhos. Mas esses engenhos, com o passar do tempo, eles fecharam as suas portas. Não fabricaram mais o açúcar, nem puderam comercializar mais. Não puderam mais plantar a cana e comercializar o seu açúcar. E aí eles fecharam as suas portas. Um dos motivos que levou a fechar os engenhos existentes em Santa Luzia do Itanhi foi eles não se modernizarem. Com o passar do tempo, os engenhos precisavam se modernizar. Eles que eram movidos a roda d'água,
precisavam ter o seu maquinário moderno, se produziam melhor qualidade do açúcar, e eles não fizeram isso. Foi um dos motivos que levou aos engenhos fecharem as suas portas. Outro motivo que levou os proprietários de engenho a fecharem as suas portas foi mandarem os seus filhos estudarem fora de Sergipe, estudarem na Bahia, estudarem em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. E lá os filhos dos donos dos engenhos se formaram em uma outra profissão. Uns se formaram em direito, passaram a ser advogados, outros médicos, engenheiros e outras profissões. Não quiseram retornar e dar andamento os trabalhos de seus pais, que eram os proprietários dos engenhos. E com isso os engenhos fecham as suas portas. O último engenho a fechar foi o engenho Castelo. Foi o último a fechar. E a economia de Santa Luzia passa, depois do fechamento dos engenhos, a ser uma economia precária. Mas em 2005 teve um outro fato que aconteceu em Santa Luzia que merece o nosso destaque, a nossa divulgação. Santa Luzia foi reconhecida como uma cidade de remanescentes quilombolas. Através do governo federal, governo Lula, Santa Luzia foi reconhecida e oficializada como cidade que existe comunidades de remanescentes quilombolas. Para nós, luziense, é algo de nos orgulhar. Sabemos que ainda temos resquícios das pessoas que tanto lutaram e fizeram pelo nosso Brasil, pela qual merece destaque em serem lembrados. Santa Luzia hoje tem 7 comunidades quilombolas, 2 no povoado Roda Palha, 2 no povoado Cajazeiras, 1 no Botequim e 1 no Crasto. São 8 comunidades de remanescentes quilombolas, pela qual recebe incentivo do governo federal. Eles recebem incentivo para suas comunidades, benefícios sociais para uma melhor moradia. Eu estou trazendo assim a história do Santa Luzia, não somente do passado, mas estou trazendo também a história do tempo presente. Como eu falei aqui no início da minha fala, Santa Luzia tem história. É porque é pouco divulgado para os luzienses. Se os luzienses quiserem saber a história sobre Santa Luzia do Icanhi, tem que pesquisar bastante. E esses meios de pesquisa são pesquisas que são difíceis de você encontrar livro que fala sobre a história de Sergipe, sobre a história da colonização de Santa Luzia. Mas um dos livros pela qual você pode ter conhecimento sobre a história de Santa Luzia, de Sergipe, é como eu citei aqui, é o livro História de Sergipe, de Felisberto Freire. Ele fala sobre a história de Sergipe, tem Baridanta, Terezinha, Santos Oliva, Lenalda, também fala sobre a história de Santa Luzia, sobre a história de Sergipe. E finalizando assim a minha fala, eu quero agradecer por essa oportunidade novamente que vocês me deram. E espero que vocês tenham sido bem informados da história da nossa cidade, a história do nosso estado. E que vocês não esqueçam de que Santa Luzia tem história e que precisa ser mais divulgada. Que Deus abençoe a todos.